Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Mota e hoje a gente vai estar tratando sobre o ISS Araguaína, auditor fiscal do município de Araguaína, no Tocantins, uma cidade maravilhosa que eu passei recentemente para ir lá para o Escapole, um estado aí muito bom aí, tem muita coisa bacana para se fazer lá no Tocantins. E Araguaína é uma cidade boa, né? Uma cidade aí, eu acho que é a 02 do estado, se eu não me engano. Tem um amigo que é de lá. E aí me contou um pouco, né, sobre a história local. Vale a pena aí, principalmente para ter a remuneração ó, desse cargo top aqui de auditor fiscal. Antes disso, né, peço aí que vocês se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, isso é muito importante para mim, para eu continuar fazendo análises, tanto de edital como também tá trazendo dicas, né, para vocês terem aí algum tipo de direção para o que é melhor para vocês, tendo tanto concurso para se fazer aí, principalmente para a área de auditor fiscal, que é uma área promissora, paga muito bem e normalmente você pode ter aí área de formação, né, qualquer uma que você vai conseguir ter aí uma boa remuneração e conseguir resolver sua vida mesmo, né, com relação a concurso público. Voltando aí para o concurso de Araguaína, vou jogar aqui na telinha as primeiras informações, tá, que é aí saiu aí o edital, então a gente já tem edital na praça, já tem data marcada de prova, então a gente está aí agora, posso dizer, em reta final para quem está querendo entrar nesse concurso, tá? Peço aí que vocês me adicionem no Instagram, tá? É o Instagram igualzinho aí do canal do YouTube que vocês estão assistindo o vídeo aqui, então @Mateus com TH, Mota com 2Ts.concursos. Beleza? Se quiserem aí, aponta aqui o QR Code na tela para vocês conseguirem agendar uma entrevista comigo e entrar aqui como meu aluno na LS Concursos. Eu é que faço o seu atendimento, monto sua estratégia e a gente juntos aí decide o que é melhor para você, a depender do nível que você tá. Então a gente leva em consideração diversas informações. Beleza? Vamos para a primeira parte aqui desse edital, que são as informações gerais. Eu vou mudar aqui a telinha para eu botar aqui essa aqui, que é o seguinte: a banca do concurso, né, de Araguaína vai ser a IDIB, certo? É uma banca que é pouco conhecida no mundo dos concursos, para a área fiscal principalmente, as principais FGV, FCC, Sebrasp, e aí às vezes, né, vem alguma banca um pouco diferente, pode ser ali a Fundatec, né, que faz muito concurso em Santa Catarina, tem também a VUNESP, que faz concurso em São Paulo, tem o IDIB, tem Instituto AOCP, a OCP, então, tipo, tem diversas bancas examinadoras que fazem concurso também para a área fiscal, mas o IDIB com certeza vai ser uma banca que vai ter uma nota de corte provavelmente alta, porque as questões, né, não têm um nível de complexidade tão grande se a gente comparar com as outras bancas examinadoras que são principais na área fiscal, beleza? O cargo, né, que eu estou querendo conversar com vocês aqui hoje é o de auditor fiscal da Receita do município, certo? Porque existem outros cargos que estão aí abarcados dentro desse concurso, mas o que a gente vai estar tratando hoje é justamente esse do auditor fiscal. As vagas, nós temos 5 vagas imediatas, mais 5 de cadastro de reserva, então totalizando aí 10 pessoas que vão estar super felizes nessa cidade super quente, tá? Taxa de inscrição R$ 160 para o cargo de auditor fiscal, né, nível superior. E aí as datas importantes que vocês não podem esquecer. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de junho, tá? Mas aí as inscrições já estão abertas, começaram aí dia 28 de maio e vão até o dia 6 de julho, tá? Então vocês têm aí um mês pela frente para poder se inscrever. Só que já adianto que se vocês querem fazer esse concurso, já toma logo essa decisão hoje, que aí já fica caso passado, né? Não faz a besteira de se inscrever e deixar o boleto para pagar no último dia, porque você vai esquecer, tá bom? Prova objetiva, dia 23 do 8, tá? Então 23 de agosto nós temos a prova aí. Se você estuda para a área fiscal, vai ser depois do concurso da Cefaz Ceará, que está ali no dia 1º de agosto. Tem também um concurso, se eu não me engano, no final, que deve ser aqui lá para dia 30 de agosto, que é o de Campina Grande, se eu não me engano. Então tem muito concurso aí que saiu, tá? E aí caiu aí no dia 23 de agosto. Então se você vai fazer Cefaz Ceará, você pode se preocupar com esse concurso depois, já que a banca é mais tranquila, né? A ementa do edital é mais tranquila, então você já vai estar estudando indiretamente para esse concurso também, tá?
E vai ter também, ó, a prova discursiva, vai ser aqui no mesmo dia, tá? Essa prova discursiva eu vou conversar um pouquinho com vocês mais pra frente, porque ela não é no mesmo formato que o CESP vai fazer lá na... O Sebrasp não. A FCC vai fazer para a Cefaz Ceará, né? Porque lá vai ser um pouco diferente, vai ser uma dissertativa, né? Questão de estudo de caso, enfim. A gente vai tratar um pouquinho isso aí mais pra frente nessa live ainda. Remuneração prevista, 4.300 felicidades, só que olha, tem aqui as gratificações. E aqui uma informação bem bacana. Eles aprovaram já, ó, eu acho que se escreve assim, ó, REDAF. Ah, Matheus, que negócio é esse? Esse REDAF, pessoal, é uma remuneração que tem para os auditores, inclusive da Cefaz do Tocantins, que gira em torno de uns R$ 9.000, tá? E tem todo ano um reajuste, digamos assim, né? Seguindo ali os índices, tá? E é algo que vai ser instituído agora no município de Araguaína. Isso é uma informação boa aí, né? O pessoal de lá falou que vai regulamentar. E aí vai depender da sua produtividade para você conseguir aumentar essa remuneração ou não, beleza? E aí, questão de formação, curso de nível superior em qualquer área, tá? Então, se você é engenheiro, se você é odonto, né? Se você sei lá, jornalista, qualquer que seja a sua formação de nível superior, você pode fazer esse concurso. Inclusive o tecnólogo, porque no edital não está dizendo que precisa ter bacharelado em alguma coisa. Então, está abarcado aí, ó, tecnólogo, pode sim fazer esse concurso, tá? E ser nomeado para ganhar aí essas 4.000, mais provavelmente aí uns 9.000 felicidades pro resto da vida sem poder ser demitido, né? Se não fizer besteira. Vamos lá, vamos para a próxima parte aqui desse edital, que ele veio ali, tá? Como eu falei anteriormente, curso superior em qualquer área de formação fornecido pelo MEC. Tem lá os 4.000, né, de salário base, só que tem gratificação também. Aqui a gente botou os 16.000, mas aqui deve estar embutido já a questão do REDAF, que foi aprovado, tá? 5 vagas mais 5 de cadastro de reserva, prova dia 23/8, e aqui vai ser das 14 até as 19 horas, tá? Essas são as informações já sintetizadas aí, você pode tirar um print da tela já para você guardar para qualquer informação que você precise mais para frente, tá bom? Vou trazer aqui na telinha mais o próximo slide, que agora a gente vai mostrar a tabelinha que veio ali na prova, tá? Essa tabelinha, pessoal, vou mudar aqui, que eu acho que aqui vai ficar melhor. Beleza. Essa tabelinha, galera, é o seguinte, a prova objetiva vai ter ali questões de português, que são 15, tá? Raciocínio lógico, 5, fluência de dados 10 e vai ter os conhecimentos específicos que vão ter 40 questões. Todas elas vai ter peso 1, exceto os conhecimentos específicos que vão ser peso 2, totalizando aqui uma pontuação só da parte de específicos de 80 pontos. Se você somar a parte da objetiva ali, que a gente pode dizer conhecimentos básicos, né? A gente está falando de 30 pontos no total, certo? Então, ficar ligado com isso, tá? Mas tem também o mínimo que você tem que ter, que é de 50% de aproveitamento nos conhecimentos básicos, desde que não tenha nota igual a 0 em nenhum dos conteúdos. Que aí eu já vou botar aqui, ó, um grande asterisco para o raciocínio lógico, porque são 5 questões apenas, você tem que acertar pelo menos uma para você não ser eliminado, tá? E no conjunto, né, dessas 30 questões, você tem que ter pelo menos ali 15 acertos, tá? Deixa eu botar aqui então essa informação, que aqui esse mínimo, a gente tem que ter pelo menos 15 acertos nos conhecimentos básicos, tá? E aqui, o que eu estava falando sobre a Cefaz Ceará, né? Que é uma redação aqui em Araguaína, diferentemente do Ceará, que lá é uma questão. Qual é a diferença disso, pessoal? Vou puxar aqui para a telinha, que vou dar a explicação. Quando a gente está falando de uma questão discursiva, a gente está falando daquela que eu vou te perguntar. Por exemplo, quais são as modalidades de licitação? Quais são as espécies de extinção do crédito tributário? E você vai me responder com base no que tem escrito na lei. Não precisa de introdução, não precisa de você colocar uma conclusão, não precisa você
colocar, né, um argumento seu, né, ali uma opinião sua, dizendo que as espécies de extinção deveriam ter mais, né, ou eu não concordo com esse tipo. Não tem aqui algo que você vai ter que emitir sua opinião, você vai ter que trazer o que está no dispositivo da lei, certo? Agora, se a gente passar para uma questão do tipo estudo de caso, que é o que vai ter também lá no Ceará, a gente está tratando de uma situação problema, né? Uma pessoa passou sem nota fiscal na rua, né? Foi abordado o caminhão, qual é a providência que o auditor tem que tomar? Qual é a alíquota que ele tem que aplicar? Então, tipo, tem uma narrativa por trás que você vai pegar o que está escrito na lei e aplicar o caso concreto. Então, isso é um estudo de caso. Agora, quando a gente está falando aqui do ISS Araguaína, não é nenhum desses dois tipos que eu citei. É a redação. A redação, aquela típica redação que a gente tem na época lá do Enem, né? Ou então, quando a gente era do colégio, que a gente fazia realmente uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. E aqui, ele não falou aqui a quantidade de linhas em primeira mão, mas pode ser que tenha no edital, vou dar uma olhada mais pra frente. E essa discursiva vai valer 30 pontos. Então deve vir alguma discursiva para você falar sobre um tema. E sim, você vai dar os seus argumentos, né? Vai dizer vantagens e desvantagens, impactos, né? Causas e consequências. Então aqui sim, a gente está tratando de um modelo de discursiva que você vai sim dar algum encaminhamento, alguma posição sua sobre determinada situação, que é, no caso, o tema, tá? E aqui não é diferente dos outros, a gente tem o mínimo, tá? Que vai ser 50% da sua discursiva para você poder estar classificado, tá? Que aí no caso seriam os 15 pontos, né? Já que ela vale 30 pontos, beleza? Então só a redação aqui, só a título de curiosidade, se a gente juntar aqui só os conhecimentos básicos e a redação, a gente tem 30 pontos para cada um, então são bem iguais, né? A pontuação. E somados, eles ainda não batem os 80 pontos que os conhecimentos específicos vão ter, tá? Isso é importante para você poder também alocar o seu tempo de estudo ali em cada uma das disciplinas, de modo que você aproveite melhor a pontuação, né? Para você não perder ponto naquilo que mais vale. Beleza, indo um pouquinho mais para frente, agora eu vou trazer aqui como é que vai ser essa prova objetiva. Que ela vai ser avaliada, né? Conforme os pesos lá previstos na tabela anterior que eu expliquei. Para ser habilitado os 50% de conhecimentos básicos, 50% de conhecimentos específicos, não pode zerar nenhuma disciplina, que aí eu chamei a atenção lá para o raciocínio lógico. E aí o candidato que não atingir esse mínimo, tá? Ele vai ser eliminado do concurso. Beleza? Vamos mais para frente agora, que eu vou avaliar outra tabelinha aqui, tá? Vai ser avaliada ali conforme a escala de pontos, tá? Essa avaliação da prova objetiva, certo? A nota vai ter que ser superior a 50% do total dos pontos exigidos, mínimo de 50% do total de pontos, sem nota zero em nenhum dos conteúdos, né? Eu falei lá novamente do RLM. É um pouco repetitivo, mas é porque eu gosto de fazer essa síntese, tá? Para você ter ali guardado, poder tirar um printzinho e guardar, vale a pena. E aí o mínimo total de 50%. Não vai haverá vista de prova, salvo hipótese lá do 12.79 do edital, e o candidato não habilitado na discursiva vai ser, na objetiva, vai ser eliminado do concurso, tá? Beleza. Trazendo esses pontos aqui do edital, a gente passa para a parte da prova discursiva, né? Então essa prova discursiva vai ser somente para os cargos de nível superior, que abarca inclusive o cargo de auditor, vai ser no mesmo dia, certo? O horário da prova, no horário da prova objetiva, então vão ser juntas, tá? Vai ser uma elaboração de texto dissertativo argumentativo, o texto vai ter no mínimo 20, no máximo 30 linhas, guarda essa informação aqui, tá? Porque 20 linhas vai ser o mínimo que você vai escrever, e vou te dizer, se você escreve menos, cara, tu não vai escrever uma discursiva legal. Então eu aconselho você a fazer as 30, certo? Então se você não escrever as 30, pelo menos que você escreva 28, tá? Vá com o pensamento que você tem que preencher tudo. Esse é o ponto. E aí, se são 30 linhas, você já separa ali, ó, por exemplo, 5 linhas, né, para introdução, você separa ali 5 linhas para conclusão, tá? E deixa ali as 20 linhas para você fazer 2, 3 parágrafos de desenvolvimento para ficar de forma proporcional até os parágrafos, beleza?
O título, se houver, não será contado, né, no limite de linhas. E, sinceramente, normalmente, ó, não tem, né, o título. Né, vai ter só o tema que você vai ter que escrever, mas você não tem que botar o título. Normalmente não se pede, tá? Isso é uma informação legal, porque tem gente que coloca o título e, poxa, pode ser um motivo até para te eliminar do concurso, porque se você escreve o título em cima da linha 1 ou dentro da linha 1, você pode estar dando uma marcação na sua prova, tá? Então fica ligado, porque tem examinador que vai levar isso em consideração e pode ser que prejudique toda a sua preparação só nesse momento aí, tá bom? Beleza, indo mais para frente, né? O tema vai ser formulado pela banca examinadora e poderá envolver conhecimentos básicos, conhecimentos específicos ou ambos, tá? Conforme o conteúdo programático do tema. Então aqui ele deixa até aquela simbiose mesmo de dizer se vai ser uma redação, se você vai aplicar algum caso concreto. Na minha opinião, vai ser uma redação, tá? A redação mesmo, que é o que está escrito no nome, e aí ele deve trazer alguma coisa sobre tema. Talvez aí um tema muito quente como reforma tributária, né? Atenção, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados dentro do quantitativo previsto no edital. 5 mais 5, né? Considerando as vagas imediatas e o cadastro de reserva. Beleza? Show! Pratiquem, tá? Pelo menos uma redação aí por semana. É importante que você tenha esse norte, tá? Para você entender que isso muda muito a sua posição. Eu mesmo, pessoal, não sei se vocês sabem a minha história, mas na prova da Cefaz DF eu subi 103 posições só por conta da discursiva. Então, na minha objetiva, eu estava em 154, pulei para 101 por conta da objetiva, depois eu caí para 57 por conta dos recursos, tá? Mas vejam o poder que tem uma discursiva de fazer uma verdadeira dança das cadeiras, principalmente num concurso que tem 10 pessoas ali brigando por cada uma das vagas, tá? Então, fica ligado com isso daí, que vai fazer muita diferença, tá? Vamos para frente, tem mais coisa aqui que eu quero falar com vocês, que agora é a aplicação dessa prova discursiva, que eu estou colocando aqui, que a natureza dessa aplicação vai ser do tipo eliminatória e classificatória. Isso significa que pode te eliminar a discursiva e também pode alterar a classificação das pessoas que vão ter a sua discursiva corrigida, tá? Ele vai ter no mínimo 20, no máximo 30 linhas para você escrever. Vai ser sobre tema de conhecimentos básicos ou específicos e, sinceramente, português, raciocínio lógico, já são duas disciplinas que eles não vão cobrar na discursiva, tá? Então, veja, fluência de dados, pô, muito difícil cobrar alguma coisa relacionada como um tema de redação, tá? Mas eu acredito que vai estar ali realmente na parte de conhecimentos específicos, essa parte da redação, tá? A correção, vão ser corrigidas 3 vezes o número de vagas, então, nesse caso aqui, eu entendo que seria 3 vezes 5, então vão passar 15 pessoas para a segunda fase, e dessas 15 redações, mais quem tiver empatado ali na 15ª posição, você depois tira ali as pessoas que no caso não estiverem, né, dentro dos 5 mais 5. Lembrando que, ó, se não houver vaga imediata para PCD, serão convocados os 15 primeiros classificados nessa categoria. O que o edital está dizendo aqui? Vamos supor, então, que você fez essa prova, tá? E dentro da lista, né, das 15 primeiras pessoas, não tinham candidatos PCDs, ou então tinham 3, vamos supor, dentro dessas 15. O que vai acontecer? Vão ser classificados não só esses 15, certo? Como também mais 15 PCDs para a segunda fase. Se tiverem 3 classificados dentro desses 15, no caso vão ter 15 pessoas mais 12, que são o restante dos PCDs para completar a lista deles. Se não tiver nenhum PCD, a gente vai ter os 15, né, da ampla e mais 15 PCDs que se classificaram, fizeram o mínimo, né, da parte lá da objetiva. Beleza? Voltando para a telinha, vou trazer mais informações aqui, ficou apertado ali agora, vamos para cá. Que aí vai ser avaliada de 0 a 30 pontos, né, como eu falei lá, tá, no início, peso 1, e vai ser classificado quem tiver pelo menos 15 pontos ali, que são os 50%. Então, já tá tudo bem amarradinho ali com o que eu conversei lá no início. Regra da folha de resposta: não pode conter assinatura, rúbrica, marca, símbolo, identificação. Deve ser escrita à mão, com letra legível, sem rasura, caneta azul ou preta, tá? Isso é importante já saber, porque, ó, normalmente a azul, eles
não deixam, mas ó, o IDIB permitiu aqui, então sugiro a você já comprar sua caneta agora que você vai escrever no dia da sua prova, inclusive ter uma folha decente de redação que venha ali parecido com o que a banca cobra, não é difícil você arranjar isso, tá? Praticar, né, pelo menos uma por semana. Detalhe, tá? Essa folha, ela é diferente daquelas que você tem em caderno de folha pautada, certo? Então fique ligado com isso, porque o caderno de folha pautada, ele tem uma margem ali, pelo menos entre linhas, menor do que o que uma banca normalmente coloca. E ela não tem aquela borda para você chegar na margem e você não ultrapassar ela. Então, para você fazer translineação, praticar, chegar na margem, deixar bonitinho ali, então é importante que você faça com uma folha decente mesmo, que seja a que você vai escrever lá no dia. Afinal, sua letra pode ser grande, pode ser pequena, mas ela tem que caber dentro do espaço que normalmente a banca coloca, e se você utilizar uma folha diferente, pode ser que te atrapalhe no dia da prova. Beleza? Então, vamos para frente. Agora, pessoal, eu vou trazer aqui mais informações que são sobre a prova de títulos. Então, vai ter prova de títulos e, assim, existe um máximo, tá? O cara pode ser doutor, pode ser mestre, pode ser ali pós-graduado, ele vai receber no máximo por uma das graduações que ele tem de cada uma delas. Ou seja, se você tem 5 doutorados, você só vai receber por conta de um doutorado. Se você tem 2 mestrados, você vai somar só o seu doutorado, certo? Um doutorado, um mestrado, não 2. E se tiver uma pós-graduação, vai receber 1 ponto. Somando tudo aqui, o máximo que você pode conseguir de pontuação seriam aqui 6 pontos, né? E 6 pontos aí de uma prova que tem 80 de conhecimentos específicos, mais 30 de redação, mais 30 de conhecimentos básicos, a gente está falando de uma prova que tem 140 pontos em jogo, né? 80 mais 60, 140, 130, né? E aí a gente tem mais aqui a pontuação de 6 pontos máximo que você pode ter na sua prova de títulos, não é isso? 30 mais 80 mais 30, é isso mesmo, 110, 140, é isso aí, 140 mais esses 6 pontinhos aqui, é isso aí, 146 se eu não me engano, posso ter errado alguma continha aí, mas vejam que até essa parte da prova de títulos, ela não é tão expressiva, mas vou te dizer, a diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado é normalmente baixa, então pode ser que sim, que faça alguma diferença, mas nem todo mundo tem doutorado, nem todo mundo tem mestrado ou pós-graduação, tá? Eu mesmo não conheço muitas pessoas que estão tão apetitosas, né, com relação a essa parte acadêmica, tá? Beleza, vamos continuar aqui para o próximo, que é a classificação final. Como é que vai ser essa classificação final, né? Para os cargos de nível superior, que aí envolve o de auditor fiscal, a prova discursiva, né? Mais a prova de títulos, a pontuação final vai ser aqui, ó, o total de pontos da objetiva, mais a de discursiva, mais a de títulos. Colocou aqui cada um dos tópicos, e aí você soma que você vai saber sua pontuação final para organizar aí em ordem decrescente para saber a classificação final. Conteúdo programático, agora tem que saber o que você vai ter que estudar. Língua portuguesa, informática e raciocínio lógico, tá? E de conhecimentos específicos, a gente tem direito tributário, fluência de dados, contabilidade geral, matemática financeira, auditoria e direito administrativo. Olha aqui os conhecimentos específicos, que são aqueles, ó, 80 pontos, né? Que no caso são 40. Peraí. 40, né? Questões. Só que como é peso 2, a gente bota aqui os pontos, que vão ser, ó, 80 em jogo. Beleza? Show! Vamos para cima, né? O que nós temos aqui agora? Língua portuguesa. Detalhe. Aqui, pessoal, ó, no slide eu coloquei uma coisa errada, né? Que essa parte de informática aqui, ela não cai pro auditor, né? Vocês viram lá a tabelinha quando eu voltei, mas eu botei aqui e eu vou te mostrar agora no edital para confirmar. Exceto para o cargo de auditor fiscal. Então, informática não cai, tá? Vamos lá. Língua portuguesa, o normal de sempre. Sugiro a você a buscar ali 5 provas anteriores do IDIB, mesmo que não seja auditor fiscal. Pegue, porque vale a pena, que normalmente eles não mudam o estilo de cobrança do português, tá? Então, português, eu aconselho você a seguir essa estratégia. O raciocínio lógico,
tá? Do que vai cair aqui, eu acho que o mais importante é essa parte de lógica, certo? Que deve ter sim um peso maior na hora da sua prova, né? E deve vir com certeza aí alguma questão das 5 possíveis. E eu, na minha opinião, não é uma questão difícil de se responder, tá? Beleza. Indo mais para frente, né? A gente tem aqui agora a disciplina de auditor, a disciplina de para auditor fiscal, né, do conhecimentos específicos. Esses conhecimentos específicos, ele colocou aqui, ó, o direito tributário, tá? E sistema tributário nacional. Quando ele faz isso, a gente já sabe que vai ter tanto a parte de constitucional, certo? Como também a parte do CTN, certo? Então, todos esses assuntos aqui, até chegar aqui, ó, até certidão negativa, a gente está falando CTN, né, e coisas que estão presentes na Constituição Federal, tá? Depois a gente começa com a Lei Complementar 116, que é a mais importante para o seu cargo, já que ela fala sobre a lista de serviços e como será cobrado o ISS. Afinal, você vai fazer a prova de Araguaína, o principal imposto é o ISS, então tem que saber da Lei Complementar 116, que fala sobre normas gerais sobre o ISS, beleza? Simples Nacional, que aí a gente está falando da Lei Complementar 123, certo? É uma lei que normalmente quando vem com direito tributário, quando vem o direito tributário, ela coloca-se dentro, né, essa parte do Simples Nacional, que é importante. Afinal, as empresas do Simples, elas dominam o Brasil, tá? Então tem muita empresa do Simples, e é um regime realmente diferenciado, que dá ali um poder para o contribuinte, né, conseguir ter competitividade no mercado, essas empresas que precisam, né, ter uma simplificação na sua cobrança de impostos, tá? Reforma tributária, que aí a gente trouxe a Emenda Constitucional 132, a Lei Complementar 214, e eu senti... Aqui, a 227, não senti falta não. Essas três são o seguinte: a Emenda Constitucional 132 é a emenda constitucional que instituiu a reforma tributária, que jogou, inclusive, que teriam as leis complementares. 214, que trata sobre o IBS e a CBS, instituindo elas como impostos, né, que poderiam ser cobrados, e já estão em vigor, né, e já estamos utilizando a alíquota teste, né, de 0,1% nesse ano de 2026. E nós temos também a Lei Complementar 227. Essa que é a lei que institui lá o Comitê Gestor, né, o CEGIBS, que a gente chama, que vai, uma das competências principais dele é a arrecadação do IBS. Que, não se engane, tá? É importante você saber da reforma, é óbvio, vai ser um novo regime de transição, mas é claro que você precisa saber sobre o ISS. Ah, Matheus, mas ele não vai ser extinto? Vai, meu amigo. Mas ele vai ser extinto em 2033, né? Eu acho que você quer passar antes de 2033, não é isso? Então, não se esqueça que ele é ainda o principal imposto, né, que em termos de arrecadação, para o município conseguir se sustentar, tá? Então, você tem que saber muito isso e lembre-se, né, se a gente está falando de algo que vai ser extinto em 2033, a gente ainda pode, né, fazer retroativamente os últimos 5 anos do que o contribuinte declarou, né, e teve sua movimentação financeira, para poder fazer, né, o lançamento tributário de algo que ficou para trás. Então a gente vai ficar no mínimo até 2038, e quando estiver em 2038, daqui a 12 anos, certo? Eu acho que é um tempo justo para você querer já estar como auditor fiscal. Concorda? Então, estude muito, que a reforma vai ser importante, mas também o regime que a gente está fazendo a transição a partir de agora, ele é também extremamente importante, inclusive pelo viés arrecadatório. Beleza? Show! Indo mais para frente aqui, a gente começa a falar sobre outra parte, que é a legislação tributária municipal, que a gente tem a Lei Orgânica do município de Araguaína, a gente tem o Código Tributário Municipal de Araguaína, tá? A gente tem outras leis complementares que eu acredito que sejam leis que instituem o ISS, o ITBI, o IPTU, certo? E provavelmente o processo administrativo fiscal deles, para vocês poderem entrar com algum tipo de impugnação, né? Enfim, todo o trâmite que você precisa saber ali para movimentar o município. Beleza? Acredito que é isso. Vamos para a próxima, que aí a gente traz a parte de fluência de dados. Fluência de dados, veio aqui muita coisa sobre banco de dados, né? Linguagem SQL, NoSQL, Data Warehouse, Mart, Lake,
Lake House, engenharia de dados, Big Data, assunto muito importante, CRISP, né, que é a metodologia, Machine Learning, que já é um assunto que, pô, eu acho que já pesado você começar a colocar isso, né, mas que tá aparecendo nos concursos, TI é um mundo, né, meu amigo? Aí o cara vem e lasca você em banda para botar aí um assunto, pô, que é muito mais para um cara de TI, né? Eu sei que é importante a gente saber TI, mas não no nível de profundidade tão grande. Enfim, só fazendo um desabafo, né? Beleza. Vem ali também a parte de governança e ética na TI, princípios, tá? De confidencialidade, integridade, disponibilidade e rastreabilidade, que aí tá tudo dentro do que a gente acredita que é interessante mesmo que o auditor saiba, tá? Eu senti falta aqui, não, tem aqui um pouquinho ó, de segurança, mas falta falar aqui, né, de segurança de dados, que aí a gente pode falar sobre até a parte de malwares, de vírus, enfim, senti falta disso daqui, mas tá um edital bem enxuto, apesar de ter tido ali alguns assuntos que são um pouco mais pesados, tá, de TI. Beleza. Com relação à contabilidade geral, trouxe aqui a 6.404, que é a lei das SAs, e trouxe aqui já de cara, ó, os demonstrativos que você tem que estudar, DLPA, DRE, falou aqui sobre NBC e CPC, aí ele praticamente jogou tudo, né? Que aí de CPC a gente tem para mais de 20. Deixa eu ver o que mais. Método de PEPs, né, média ponderada, que a gente está falando de tipos de inventário, que a gente está falando sobre os estoques, tá? Que aí é a parte de ativo, depreciação, deixa eu ver o que mais aqui, venda e baixa de ativo, deixa eu ver, redução ao valor recuperável, acho que é CPC 01, se eu não me engano, é 02, deixa eu ver o que mais, demonstrações contábeis, ele botou aqui também o balanço patrimonial, tá? DRE, e parou por aqui, DMPL. Pronto, para completar aqui junto com a DLPA. Beleza. Então, assim, com relação a esse conteúdo programático de contabilidade, eu acredito que é a contabilidade geral, tá? Porque existe a contabilidade avançada, que é os CPCs. Eu não acho que ele vai se aprofundar muito. Quando ele colocou ali essa parte de CPC, eu acredito que ele vai cobrar alguma coisa sobre ativo intangível, que seria o CPC 04, alguma coisa sobre o CPC de ativo imobilizado, que aí tá mais dentro ali da parte de ativo. E tem também o CPC 25, se eu não me engano, que é o de provisões e ativos contingentes, que é um CPC que pode estar caindo ali dentro da parte de passivo, tá? Mas não acho que eles vão colocar, por exemplo, o CPC de DFC, apesar de eles terem colocado lá no início que caía tudo, não é o estilo de uma prova, né, colocar desse jeito, já que ele fez inclusive a nomenclatura, né, de estar ali colocando o balanço patrimonial, DRE, DLPE, DMPL, não faz sentido, né, eles pegarem e colocarem o CPC de DFC sem você ter citado o ADFC, tá? Então é só algo que eu acredito aí que você não precisa se preocupar para a sua prova. Vamos finalizando aqui, né? Chegando ao final. Agora tem a parte de matemática financeira que veio muito enxutinha, tá? Basicamente ali a gente está falando da parte de plano de amortização, tá? Juros simples e compostos, e o resto é tudo que permeia esses dois estudos, né? Que a gente pega séries temporais e ao mesmo tempo, né, a parte dos juros, que aí você consegue pegar taxa interna de retorno, né? Ou valor presente líquido, coisas que você consegue calcular dentro da matemática financeira. Então acho que se resume muito a isso, bem simplesinho ali, 5 aulinhas você mata todos os assuntos que foram colocados aqui. E por fim, auditoria, que eles pegaram aqui, né, assuntos também bem tranquilos, que é o que normalmente cai, e inclusive uma coisa boa que eles foram saindo citando, né, todas as NBCs-TAs que vão cair, né, amostragem, planejamento de auditoria, auditoria interna, né, teste substantivo, teste de observância, tá, materialidade, então todos os assuntos estão aqui, né, para você estudar. Mas assim, é uma disciplina que normalmente é decoreba, né? As perguntas elas não exigem um nível de profundidade a ponto de você ter que fazer conta ou então uma auditoria dentro, né, de uma demonstração contábil. Afinal, os testes que eles pediram aqui não pede para fazer um teste de superavaliação de um ativo e passivo, né, de subavaliação. Então, ativo oculto, essas coisas não tá aqui muito nesse viés, tá? Então, veio um edital também enxuto nessa parte.
próxima parte, já estamos acabando, prometo, tá? Tem aqui o direito administrativo, que veio com princípios, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Administração pública, seja direta ou indireta. Ato administrativo, que é muito importante, tá? Licitação, pronto. Era isso aqui que eu queria ver, tá? Tá aqui, certo? Deixa eu ver o que mais. Agentes públicos. A gente tem aqui também concessão de serviço público, né? Que aí a gente está falando sobre concessão, permissão, autorização, que é a parte de serviço público. Responsabilidade, né? Civil. Deixa eu ver o que mais. A 8429, que é a lei de improbidade. Eu não vi aqui a parte... isso aqui é a parte que eu acho chato. Porque, ó, ele bota aqui... deixa eu ver aqui, ó. Controle jurisdicional, aí vem procedimento administrativo, pressupostos objetivos, contratos, conceitos, espécies, peculiaridades, inadimplemento, convênios, aí vem licitação, natureza jurídica, papapá. Cara, isso daqui nada mais é do que a 14133. Pô, podia ter colocado, né, velho? Que a 14133 de 2021 vai cair. Mas não, deixa aqui só a parte de licitação, mas vai cair. Então, eu aconselho você que estude, que é um tema extremamente quente para sua prova. Beleza? Acho que a gente está chegando ao fim aqui agora, tá? Queria só passar umas últimas informações. Cara, essa prova, ela vai ser uma prova relativamente tranquila, certo? Que vai exigir de você que você tenha praticamente erro zero. Se você quer estar dentro dessas vagas, é um concurso que vai ser concorrido no sentido de pontuação alta. Não é que vai ter milhares de candidatos. Eu apostaria algo em torno de 2, 3 mil pessoas. O Tocantins não é o estado hoje que está muito visado, tendo em vista as condições que a gente está tendo de outros concursos em outros estados que são mais centrais, como por exemplo o estado do Ceará, que é um queridaço lá no Nordeste, tá? Então a galera do Nordeste vai preferir muito estar, né, voltado ali para a questão do Ceará. A gente está tendo aí a Cefaz DF, que está próxima de sair, tá? Então muita gente não vai querer focar só em um concurso agora como Araguaína para poder abandonar esses outros concursos da Cefaz DF, tanto é que estão abandonando até o Ceará para ficar estudando só para o DF, né, para chegar mais bem preparado. Vale a pena fazer esse tipo de tentativa, né? Então, acho que é uma ótima oportunidade para você que é da região do Tocantins entrar e focar realmente nesse tipo de concurso se você não quer sair do seu querido estado, beleza? Fora que os custos para você chegar em Araguaína, né, você que é da cidade, você deve saber. Pô, a galera que sai de um São Paulo, né, um Rio de Janeiro, eles têm que fazer um trajeto grande. Pô, Araguaína tem aeroporto? Tem, mas pô, o cara vai ficar mais barato se ele for por Marabá, descer ali, né, para ir lá pro Xambioá ali, né? É isso, que foi o percurso que eu fiz, ou então ali em Imperatriz, ou vindo de carro, né, subindo ali por Palmas, para chegar na cidade. Então assim, até para você fazer a prova, né, o custo ele é muito grande, tanto financeiro como também físico, né, de deslocamento, que você vai chegar bastante cansado. Tô passando só essas informações para te deixar animado se você é da região, e se você não for e tem condições de ir fazer, também, né, porque aí já vai afugentar muito concorrente seu e vai estar se preparando para esse concurso. Beleza? Bom, de todas essas informações, a última que eu queria passar para vocês é o seguinte, essa daqui. Cara, se você quiser um planejamento de estudos, né, eu consigo te ajudar, tá? É só apontar aqui pro QR Code, a câmera do celular, entrar em contato comigo que a gente consegue fazer, tanto para concursos da área fiscal, controle, tribunais, policial, só que se você quer fazer aí da área fiscal, que está tendo muita oportunidade por conta da reforma, fala comigo aí que eu consigo te ajudar bastante, não perde essa onda, né? O cavalo dourado tá passando, quero saber se você vai querer sentar nele e ficar legal aí pro resto da vida. Me adiciona lá no Instagram, que é conteúdo gratuito para você, tá? E pode também interagir comigo, sempre abre uma caixinha de perguntas e tem uma consultoria gratuita aí, tá? Mas se você quiser algo mais bem elaborado, mesmo personalizado para você, ó, é aqui no QR Codezinho, tá? Que a gente tem, ó, o programa de estudo, acompanhamento com o professor, que aí no caso sou eu, análise de desempenho, que a gente te compara com os outros alunos para saber se o seu percentual de acerto está legal e se a gente precisa ajustar a rota. A gente tem resumos já embutido dentro do seu material, caderno de questão, tem mapa de relevância para você saber quais são os assuntos mais importantes, mapa de calor para dizer quais são os artigos mais importantes da lei, tá?
dashboard de você saber como é que está a sua performance ali em cada uma das disciplinas, inclusive fazendo análise comparada com os outros alunos de forma instantânea, tá? Você tem essa possibilidade também de fazer. E o principal, compilado de jurisprudência, que já que você vai virar auditor fiscal, você vai virar aí a maior autoridade do país, né, em direito tributário, tá? E ainda mais com essa legislação novíssima aí da reforma. Beleza? É isso, galera. Deixo aqui, né, mais essa informação. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e qualquer coisa fala comigo, gruda no Teachers que a gente vai arrebentar aí um ano maravilhoso aí, cheio de concurso da área fiscal. Um abraço, até mais.